Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Mais uma live aqui a jato. 25 minutos hoje, para a gente terminar aqui às 8. E fala, Ana Maria. No Sugar, recebi seu produto aqui, cara. Obrigado. Preciso provar, não provei ainda. E vamos já começar, cara. Aqui não gosto de enrolar, esperar muita gente entrar. Vamos que vamos. Então tem algumas perguntas aqui bacanas para hoje. Uma delas, sabe, toda vez que eu falo de TCM, tem uma enxurrada de perguntas, de dúvidas, porque é um produto muito interessante. Ele tem fatores metabólicos no nosso corpo muito legais. Mas uma das grandes perguntas, uma das grandes sacadas do TCM é escolher o TCM. Como é que você compra um TCM? Como é que você sabe se ele é bom, se ele não é? O que você tem que ver no rótulo? TCM, para quem não conhece, é triglicerídeos de cadeia média. É um extrato do óleo de coco. Então, o que acontece com o TCM é que é o seguinte: no coco, ou na palma, nas palmáceas em geral, né? Palmáceas são toda árvore que tem aqueles coquinhos ou cocões em cima. O açaí, inclusive, é uma palmácea. São frutos de palmeiras, o coqueiro é uma palmeira. Muito bem. Dito isso, que não tem nada a ver com o que eu quero falar do TCM, o TCM, o que a gente tem que ver é que, quimicamente, você tem os ácidos graxos. Eu vou tentar ser o mínimo técnico possível para não ficar chato, mas TCM é a única classe de gorduras, de ácidos graxos, que são metabolizados no fígado em primeiro lugar e depois são convertidos em corpos cetônicos no fígado imediatamente. Isso é mágico, isso é muito legal. Porque corpos cetônicos são... Oi, Cris, boa noite. Corpos cetônicos são a forma biodisponível da nossa gordura. É a forma como o corpo acessa a gordura. Então, abrir esse duto é muito legal, né? Você mostrar para o corpo que existem corpos cetônicos quando a gente está numa época, numa era que a gente o tempo inteiro está com insulina alta, porque a gente está comendo carboidrato o tempo inteiro. Então a gente come carboidrato o tempo inteiro, insulina o tempo inteiro. Então a fonte primária de energia passa a ser glicose e não gordura. Com isso a gente acaba não entrando em cetose e não produzindo corpos cetônicos. Então o TCM ele tem essa capacidade de, mesmo com insulina, ser convertido, de insulina, não nele, né, no corpo, por outros alimentos, ser convertido em corpos cetônicos. Muito bem, o que você tem que saber para escolher o seu TCM? Em primeiro lugar, você tem 3 ácidos graxos principais aqui: ácido láurico, cáprico e caprílico. O láurico é mais da metade da composição do óleo de coco, então ele está em muita abundância lá. E não tem nada de errado com ele, ele é um ácido graxo ótimo, nobre, bacana. Mas embora quimicamente ele seja considerado um TCM, ou seja, um triglicerídeo de cadeia média, bioquimicamente ele não é cadeia média. O corpo não absorve, não metaboliza ele como sendo um triglicerídeo de cadeia média, de modo que ele é metabolizado como qualquer outra gordura. Então, se você compra um TCM que tem atrás ingrediente TCM ou ingredientes triglicerídeos de cadeia média, não é suficiente para você ter certeza que aquilo é um produto puro. É uma das pegadinhas de rótulo possíveis. A gente tem pegadinhas infinitas de rótulo. E essa é uma que, cara, passa por baixo do radar da imensa maioria, inclusive dos profissionais, porque é uma sutileza muito delicada, sutileza muito sutil, né? Frase redundante, mas é isso. Então, o que você tem que buscar? Ácidos cáprico e caprílico. Esses são os ingredientes que você quer no seu TCM. Se não tiver descrito isso, o cara está colocando ácido láurico, está praticamente te vendendo um óleo de coco desodorizado. E aí não vale a pena, porque você vai pagar muito mais caro que o óleo de coco. Tá? Então, aí vale a pena comprar um óleo de coco, se for o caso. Meu pai, que está desenvolvendo Alzheimer, usou o TCM C8. Legal, cara, o C8 é o melhor que tem, né? É o caprílico. Quem tem é a Equalive, não sei se mais alguém tem. Fora do Brasil, quem tinha era a Bulletproof, que era o Brain Octane, que é um nome muito legal. Os produtos da Bulletproof tinham nomes incríveis. Aí o Dave Asprey saiu, eu não sei como é que ficou, eu confesso que eu parei de acompanhar a empresa. Mas eles têm, ou tinham, um TCM muito bom também. Eles tinham o Brain Octane, não, Brain Octane é o C8. Enfim, tinha o C8 e depois tinha o outro que era o C10 e o C8 juntos. Inclusive, eu até recomendo que você
se você achar ácidos cáprico e caprílico, compra ele, tá? Porque os estudos mostram que na prática não tem muita diferença de um e outro. Mas no caso do Alzheimer, que você quer ir direto mirando na lua, vale a pena. Você vai pagar um pouco mais caro, mas pode valer a pena sim. Beterraba em pó com whey no pré-treino aumenta a glicemia? Aumenta a glicemia. Aumenta a glicemia. A beterraba tem uma quantidade grande de açúcar, mas não tem problema. Se você for metabolicamente saudável, eu acho o custo-benefício de você consumir uma beterraba em pó. Cuidado para não ser uma beterraba em pó carregada de maltodextrina, tá? É a maioria. Então, nesse caso, não faz o menor sentido. Se for a beterraba pura em pó, é bacana, porque a beterraba ela aumenta muito a produção de óxido nítrico, aumenta o calibre das veias, ela dá mais gás pra gente. O óxido nítrico é muito legal. O cacau tem essa propriedade também, mas a beterraba é o top nesse sentido. Então, se você tiver uma beterraba certeiramente pura, esse aumento da glicemia no pré-treino não tem problema, até porque você vai baixar essa glicemia assim na hora que você começar a treinar. O que você acha da maçã em pó para utilizar em preparações? Para quê? Para adoçar? Acho uma furada. Sempre achei, sempre falei isso. Há uns 4 ou 5 anos que uma marca lançou a maçã em pó aqui no Brasil. Porque você vai colocar, se você usar maçã em pó como adoçante, você vai colocar a quantidade necessária. Então, você vai colocar a quantidade necessária que o açúcar que está contido naquele pó vai adoçar. Ou seja, não tem praticamente diferença entre você consumir a maçã em pó ou qualquer outro adoçante, como o próprio açúcar. Não vai ter diferença, a maçã em pó e vai ser um açúcar. Você tem outros adoçantes que vão ter um papel muito mais suave. Então você tem xilitol, isomalte, eritritol, tudo adoçante que dá volume. A stevia é um excelente adoçante, a stevia da colorandina, que é a única que não tem retrogosto, dá um excelente sabor, mas não dá volume, então ela não entra nessa comparação. Agora, espetacular, Silvia, realmente é inacreditável. É a que a gente usa na mata, tá? Eu faço propaganda da colorandina, eu não ganho nada deles, mas eu faço propaganda porque é o que a gente usa na mata e eu desafio alguém a achar sabor retrogosto de stevia em qualquer produto da mata. E voltando à maçã, vamos supor que o poder adoçante da maçã em pó é 50% do açúcar. Você vai ter que colocar o dobro para ficar doce da forma como você quer. Então, a quantidade de açúcar que você vai colocar, seja ela da maçã ou seja ela pura do açucareiro, vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Você vai falar, mas a maçã tem fibra. Bom, então adiciona uma fibra se for o caso. Não precisa pagar, sei lá quanto, 5 vezes mais, 10 vezes mais para comprar maçã em pó, sendo que o que você quer dela é o açúcar. Porque é isso. Né? Se ela adoça metade, você vai colocar o dobro. Então vai dar na mesma em quantidade de açúcar. Não vale a pena. Qual manteiga ghee não tem caseína? Cara, manteiga ghee não tem que ter caseína. Teoricamente nenhuma, mas na prática a gente sabe que tem, porque o processo de fazer a manteiga ghee, você aquece a manteiga em temperatura baixa, para ela começar a borbulhar bem devagar, e aquilo tem que ser um processo que leva muitas horas, e você vai peneirando, tudo que sobe, peneirando. O que sobe a gente chama genericamente de impurezas, mas são outras partes que não gordura. Então você tem lactose, você tem caseína, tudo que não for a gordura do leite, você vai peneirando de forma que o ghee tem que ser no processo final dele 100% gordura. Se ele é 100% gordura, ele não vai ter caseína, que é uma proteína, ele não vai ter lactose, que é um açúcar. A gente sabe que nem todos são assim, porque demora muito tempo. Então um ghee que eu confio, gosto muito, é o ghee que chama o melhor ghee do mundo. Eu já dei o selo de qualidade para eles, é espetacular, inclusive no sabor. E aí tem toda uma história, manteiga de gado criado solto a pasto, eles só fazem lua cheia, aí tem um monte de coisa, inclusive energética e tal. Acredite ou não acredite, se você não acredita, não vai ter nada a perder com isso, se você acredita, vai subir alguns pontos, então eu recomendo muito eles. Devemos nos preocupar com o pH? Essa pergunta está meio incompleta, porque eu não sei ao que a pessoa está se referindo, mas eu imagino que seja pH da água. pH é o seguinte, pH é sempre... você usa também nas suas pastas. Peraí, tem um monte de coisa que eu não li aqui. Stevia é única, sem retrogosto. Tem o hiperinsulinismo há 1 ano. Beleza, é hiperrespondedor.
Estou me tratando sem sucesso, comprei seu curso, ainda não tive tempo para começar. O que seria interessante para começar a reduzir a insulina? Vale a pena você dar uma olhada no curso, cara. Exercícios, o tipo de comida que você vai ter, lá eu vou passar por isso. Eu não pego exatamente nesse ponto, mas com certeza existe um desdobramento que vai cair nisso, tá? Tem que, de repente, você vai ter que, inevitavelmente, você tem que ter um controle da quantidade, mas principalmente da qualidade dos carbos que você consome. A gente tem uma sessão mensal que você pode primeiro ver o curso. Antes de ver o curso não adianta, porque senão as respostas são infinitas, as perguntas são infinitas. Mas assiste o curso e depois você, nas sessões mensais, você entra e faz a sua pergunta com base no que você viu. Porque aí eu vou conseguir ser mais assertivo. pH da água. pH é o seguinte. Eu não sei onde nasceu isso. A primeira coisa que vocês têm que saber, e é saber, não é especulação, não é coisa de bicho grilo. O pH do sangue não muda. Independente do que eu consumo. Eu posso consumir água mais ácida, mais básica ou alcalina. Eu posso consumir limão, vinagre, eu posso consumir bicarbonato. Estou falando de extremos ácidos, extremos básicos. O pH do sangue não muda, ele muda muito, muito pouco. Na segunda casa decimal. Então, gente que fala que uma água, a gente tem um pH em média de 2% no estômago. Tá? Então, o pH é assim, 2% não, de 2, esquece o porcento. É super ácido o pH do nosso estômago. Então, uma água super ácida vai ter um pH de 5,5. Uma água super ácida. Então, não vai ter efeito prático no meu estômago. E uma água alcalina, inclusive, se eu estiver almoçando, se eu estiver comendo, pode ter efeito contrário, porque eu preciso de acidez estomacal naquela hora. Então, não se preocupe tanto com o pH da água. Isso aí foi o Lair Ribeiro, que se eu não me engano, foi o primeiro cara que eu ouvi falar isso. E aí tem uma horda de pessoas que seguem cegamente e não questionam. Eu nunca vi ele dar nenhuma explicação de nada do que ele fala. Então não é nenhuma crítica a ele, é uma constatação. Tem muita coisa dele que eu acho legal, que eu gosto, porque endosso o que eu sei que é verdade. Mas as explicações dele não chegam lá. Ele não dá explicação, na verdade. Nunca deu explicação. Nunca vi ele dar explicação em nenhum vídeo dele. Já assisti aula presencial. Ele dá fatos, mas ele não dá dados. Então a gente não sabe de onde vem. E o lance do pH é isso. E aí, inclusive, teve um estudo muito interessante, porque se o pH altera, se a água altera, ou qualquer coisa que a gente coma em si, mas falando de água, se ela altera o nosso pH de verdade, ela alteraria onde mais? Num lugar onde ela é armazenada, que é na bexiga. E fizeram um estudo interessante, vendo se teria maior ou menor incidência de câncer de bexiga com uma água mais alcalina ou mais ácida, ou mais básica, porque, desculpa, alcalina ou ácida. Alcalina e básica é a mesma coisa. Porque o grande lance do pH é que o câncer, teoricamente, se alimentaria com mais eficiência num ambiente ácido. Então a gente tem que alcalinizar o corpo. Mas o que você toma, o que você come não alcaliniza o corpo. E aí esse estudo que foi feito na bexiga especificamente mostrou que não tem diferença nenhuma se o que você está colocando lá dentro é uma água alcalina, uma água básica. Então, na prática, no corpo, aquilo vai ter muito pouco efeito. Ou nenhum. Inclusive, eu comprei, tem um adoçante que eu não conhecia, fui impactado pelo Instagram, chama Marine Sugar. A empresa é Filadélfia, não sei o quê, embora seja brasileira, um dos nomes são todos em inglês, não sei porquê. E é um açúcar de algas. Eu não conheço detalhes do açúcar ainda, chegou aqui em casa, eu não consumi. Pelo que eu vi, adoça 30 vezes mais que açúcar, ou seja, é 1/10 do poder adoçante da stevia. Não vi sabor ainda, teoricamente não tem retrogosto, tudo teoricamente, mas por que eu estou falando deles? Porque tem lá pH 9,55. Eu vou até mostrar para vocês. pH 9,55. Cara, esse tipo de apelo para mim me dá uma baita de uma preguiça. Porque beira, assim... Mas sem querer falar da empresa, porque eu não conheço os caras, mas assim, para mim beira a desonestidade, porque uma coisa é que você vai colocar uma quantidade mínima. Aqui, ó. Esse é o produto, tá vendo? Marine Sugar,
Tá vendo? pH 9,55, é que tá saindo o contrário aqui. Você vai colocar uma pitada, porque adoça 30 vezes mais que açúcar. O que quer que você adoce com ele é uma quantidade mínima e o cara tá vendendo que o pH é 9,55. Pô, foda-se o pH de um adoçante de alta potência, não tem o menor cabimento falar isso. Então pode ser uma baita alternativa ao açúcar, mas esse lance do pH, cara, as pessoas têm uma ideia muito errada, muito distorcida da importância. Realmente não tenham, tá? Não se preocupem com isso. Mas 10 minutinhos nossos aqui, que eu vou ter que ser pontual hoje. Melhor horário para tomar ômega 3. Não tem hora certa do dia, mas tem momentos que é junto com refeições. Qualquer refeição ou que seja um snack que tenha gordura. Porque o ômega 3 ele é solúvel em gordura. Então você precisa, lipossolúvel, né? Você precisa de gordura junto. Mesmo nas cápsulas que já vêm, são oleosas, tá? É importante, lá é pouca gordura. Então você precisa de mais gordura para aumentar o nível de absorção do ômega 3. O ômega 3 muito ele se perde. Ed, você acha que os Estados Unidos são mais conscientes que o Brasil com a saúde? Cara, os Estados Unidos é o maior paradoxo do mundo em relação à saúde. Porque é o país mais rico do mundo, com a principal economia, é o país que mais investe em saúde. Só que ele investe em saúde de uma forma que é enxugar gelo, porque eles não resolvem a causa. Estados Unidos, deixa eu fazer uma enquete aqui. Coloca o número que vocês acham que os Estados Unidos está no ranking de expectativa de vida. Que tal? Expectativa de vida. Coloca o número. Primeiro, segundo, quinto, oitavo. Em qual é o ranking? Escreve aqui para mim. Qual é o ranking que estão os Estados Unidos em relação à expectativa de vida? A gente tem 200 e poucos países no mundo, tá? 210 mais ou menos. Em que lugar você acha que os Estados Unidos está? Segundo, sétimo, 56, 6, 5. Boa. Quem dá mais? Quem dá mais foi o Hospital das Roupas, 56. 20, 10. A maioria vai colocar aí entre os 10 primeiros. Eu não consegui o número exato, mas eles não estão entre os 40. São depois de 40. Se é 41 ou 56, eu não sei. Eu não achei essa informação, mas eu consegui achar a informação que não está dentre os 40. País que mais investe em saúde no mundo, país mais rico, principal economia. Cara, você quer? Eu vou dar outras informações para vocês dos Estados Unidos, mas vocês querem uma coisa mais palpável do que o cara tá em, além de 40º lugar, em expectativa de vida. Olha que coisa bizarra. Agora vamos lá. Estados Unidos estão em estão nos 4 primeiros lugares. Aliás, mentira. Nos 2 primeiros lugares. Em 2 primeiros lugares no mundo. Concorrendo, dependendo com México, dependendo com China, mas é ou o primeiro ou o segundo em diabetes no mundo, obesidade, esteatose, câncer, não é Parkinson, Alzheimer, tudo isso, ele está em primeiro ou segundo lugar no mundo. E por que acontece isso? Claro que é um puta paradoxo, mas por que acontece esse paradoxo? Porque os caras têm o pior, a pior engrenagem, a engrenagem mais nefasta que tem na origem da saúde. Na verdade, a engrenagem pega origem, pega tudo, né? Então, o lobby começa com o lobby. Todas as diretrizes americanas de nutrição, então todas as diretrizes que deveriam nos guiar e nos falar o que a gente tem que comer, como que a gente deve se alimentar, elas são feitas pela indústria. Isso não é expectativa. Aliás, amanhã eu vou dar uma aula, eu vou mostrar uma parte disso, tá? Não é uma aula completa, porque a aula completa leva 1h30 sobre isso, mas é uma aula pontualmente sobre emagrecimento, mas eu vou passar pela força do lobby com documentos, com matérias, com estudos e tudo mais, provando, mostrando como funciona isso.
Então, as diretrizes começaram com aquela pirâmide alimentar americana. Então, e lá foi feito pelo Departamento de Agricultura americano para vender mais grãos. Então, pirâmide alimentar americana, grãos na base, você precisa comer 10 grãos por dia, 10 porções de grãos por dia. E ali começou com o perdão do francês, a putaria na nossa alimentação. Porque começa nos Estados Unidos e depois vai para o mundo inteiro. Porque os caras são uns monstros na propaganda. Então eles vendem isso para todo mundo. Então o Brasil comprou a pirâmide alimentar americana, assim como a maior parte do mundo. Então as diretrizes são muito distorcidas. Então começa com o lobby, que é feito pela indústria. A indústria determina como serão as diretrizes. A indústria determina com as diretrizes o que deve ser ensinado e pregado ou apregoado nas universidades. E aí a gente tem profissionais se formando aos montes, ensinando o que a indústria está pagando de forma indireta para que eles ensinem. É assim que funciona. E então os caras estão enxugando o gelo, porque a causa não está sendo arrumada. Agora, não sei se vocês viram, o Bob Kennedy, vamos deixar qualquer opinião pessoal sobre quem é legal ou quem não é legal, mas o Trump empossou o Bob Kennedy na área de saúde e deu carta branca para ele. Não sei se vai fazer um bom trabalho ou não, e nem se ele vai conseguir, tá? Não tenho a menor ideia, porque ele vai ter que lutar contra o lobby. Mas que o cara tá com fome, tá. E ele falou, cara, eu vou acabar com esse absurdo que é o conflito eterno de interesses entre indústrias, instituições, laboratórios, porque, cara, claro, todos os estudos que são publicados são pagos pela indústria e não tem como ser diferente. Isso nunca vai mudar, tá? Isso não vai mudar. Porque a própria indústria paga e sempre vai pagar. Porque, pensa o seguinte, eu sou um cientista, eu não acordo e vou dizer assim, hoje eu acho que eu vou estudar o efeito do açúcar no colesterol. Não existe isso. É alguém que está me encomendando aquilo. Eu, como cientista, sou pago pela indústria. Isso é natural, isso tudo bem. O problema é metodologia, tipo de estudo, e aí sim começam os vários enviesamentos. E aí tem uma coisa pior. Ou é a indústria ou é o governo. Você só tem essas duas opções para pagar estudo, né? Ou é iniciativa privada através indústria, laboratório, quem quer provar alguma coisa, né? E geralmente alguma coisa que vai contra a população, porque vai a favor de produtos. Enfim, o cara quer desmistificar ou quebrar a possibilidade de links entre... O tabaco passou muito por isso. Tabaco e desfecho de saúde. Quanto que a indústria do tabaco não bancou estudos para mostrar que não tinha relação, ou que a relação era inversa, ou que amanhã eu acho que eu tirei esse slide, não tenho certeza, mas tem indústria de bala que encomendou estudo para comprovar, e consegue, porque o estudo mostra o que ele quer, dependendo do tipo de estudo, e o cara consegue comprovar que crianças que comem bala têm menos problema, têm menos obesidade. Acho que a obesidade que era o desfecho que ele estava analisando ali. Como é que o cara consegue isso? Consegue porque o estudo observacional é só um cruzamento de dados, não é fato, não é relação de causa e efeito. Então você cruza dado e cospe qualquer porcaria que você queira, entendeu? Então acontece muito isso. Os randomizados são confiáveis? Depende, cara, depende. Certamente muito mais do que os observacionais, na média. Mas você tem observacionais muito bem feitos, embora nunca sejam passíveis de se estabelecer relação de causa e efeito. E randomizado sim, porém, cara, primeiro, qualidade dos sujeitos, quantidade de pessoas, tempo de duração, nível de intervenção, porque você pode fazer um estudo clínico randomizado, onde você uma vez só deu uma instrução para um grupo e uma instrução para o outro, nunca mais acompanhou, e X tempo depois, 5 anos depois, você foi lá ver o resultado. Foi um estudo clínico randomizado. Grandes merdas, não valeu para nada. Então eles são mais confiáveis, mas tem que ver quem fez, como fez, por aí vai. Então, amanhã eu vou trazer vários estudos, todos os estudos clínicos randomizados, mas de caras de primeira linha, os melhores dessa área no mundo. Kevin Hall, David Ludwig, os caras mais tops do mundo em estudos, grandes cientistas metabólicos. Então, enfim, você acha que os Estados Unidos são, né, respondendo aqui agora, são mais conscientes que o Brasil com a saúde? Não acho que inclusive são menos, inclusive pela própria diretriz. As diretrizes brasileiras, graças a Deus o Brasil se desprendeu das diretrizes americanas
E o Brasil passou a ser referência mundial em diretrizes, porque em vez de ficar batendo em macronutriente, tanto disso, tanto daquilo, ele bateu em grau de processamento. Isso foi mágico, foi lindo. E ele, no final, foi o seguinte, cara, quem é soberano para você se alimentar é o alimento in natura. Quanto mais próximo do alimento in natura, melhor para você. E aí ele sai dessa seara. Se é vegetariano, se é vegano, se é carnívoro, esquece, o alimento in natura, tá tudo certo. Você não consegue, cara, mesmo que você seja vegetariano, se você comer comida de verdade, tá tudo certo. E mesmo assim a carga de carboidrato dificilmente vai explodir. A gente pensa em 100 gramas de carboidrato, por exemplo, a gente pensa em 100 gramas de batata ou de arroz e faz a analogia, o depara mental de quantidade de carboidrato. Só que a gente faz o depara 100 para 100. E na verdade é 100, por exemplo, para 20. Batata e arroz, quando estão cozidos, tem muita água, você tem 20% de carboidrato ali. O que eu quero dizer é, se você fizer uma alimentação de 100 gramas de carboidrato, na verdade são 500 gramas que você vai comer de batata ou de arroz. É carboidrato pra caramba, entendeu? É comida pra caramba. Então você não estoura tanto, você não vai tanto para alimentos de altíssimo índice glicêmico em grandes quantidades. Na prática, você não vai. Comida de verdade tem essa mágica. Você vai ficar gravado o que? Essa live ou a aula de amanhã? A aula de amanhã não, mas eu vou fazer... Eu vou repetir essa aula em algum momento, não tem data ainda, enfim, mas aliás, eu não sei se vai ficar gravada. Preciso falar, uma outra coisa, aliás, quem quiser assistir, digita caloria aqui, tá? Deve estar ativado a automação que eu ativei na semana passada, deve continuar ativada. Coloca aqui caloria, e aí a gente manda, a live vai ficar gravada assim. Mas digita caloria que é a aula de amanhã, vocês vão receber o link. Principalmente para quem tiver interesse em emagrecimento, não é só, mas o foco é emagrecimento. E na verdade não é emagrecimento, é porque, o tema específico da aula é porque contar caloria é a pior estratégia para a sua saúde e para o seu peso, por mais contraintuitivo que seja. E boa. Pessoal, tem mais várias perguntas aqui, mas eu não vou conseguir hoje, eu realmente tenho que ser pontual. Quem estiver na aula, a gente se vê amanhã, às 8 da noite. E quem não tiver, a gente se vê na quarta que vem, na próxima live a jato. Tá bom? Abraço para todos e até.